O transporte público em Angola já passou por diversas fases. No período colonial, por exemplo, já tínhamos caminhos de ferro ligando regiões importantes e estratégicas do nosso país, como por exemplo, o caminho de ferro de Luanda ligava Malange, o caminho de ferro de Benguela ligava Luau e o caminho de ferro de Moçambique ligava Menong. E não para por aí. Já havia bondes circulando pela cidade de Luanda nas décadas de 1940 a 1960. Depois da independência, houve a expansão do transporte rodoviário e um dos exemplos é que a TECO já operava em linhas regulares. Mas nos anos 90, com as dificuldades econômicas e a guerra civil, muitos serviços pararam de funcionar e os candongueiros assumiram o papel principal. Olá, eu sou Américo Menga, estudante de Engenharia de Transportes. E já sabes, aqui no canal ET369 falamos sobre infraestruturas de transportes, tráfego, mobilidade urbana, inovação e soluções para melhorar as nossas cidades. Então, não saia do vídeo, assista até o final, não esqueça de colocar um gosto, comenta, compartilhe e subscreva-se ao canal para crescermos juntos. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o transporte público em Angola. Vamos olhar para a história do transporte público em Angola, entender a situação atual, analisar os desafios e descobrir soluções que muitas vezes passam despercebidas. A guerra destruiu caminhos de ferro, estações e muito do que tínhamos de infraestrutura. Mas no século XXI começamos a ver o esforço de retomada. Isso porque os caminhões de ferro voltaram a operar, os autocarros modernos chegaram, embora que ainda estejamos longe de atender à demanda populacional. E hoje o transporte público em Angola funciona da seguinte forma. Temos os autocarros públicos, como é o caso dos autocarros da TECO. Temos também autocarros de operadores privados, como é o caso da Macon, Camcon, Ango Real, Ango Austral, Rosalina Express, Impala Express e Cidralia, só para citar alguns. Mas para além dos autocarros, temos também os candongueiros que dominam as ruas e os comboios que ligam as cidades, apesar de que os comboios ainda têm um uso urbano muito limitado, o que deveria se explorar. Em Luanda, a maior parte das viagens são feitas por candongueiros. Existem sim autocarros, mas com frota limitada. Isso porque algumas linhas ou algumas iam operar com 10 autocarros. Às vezes operam apenas com 4 autocarros, o que dificulta a mobilidade. No transporte marítimo, por exemplo, existem ligações para o Mossulo, mas nada além disso. No interior de Angola, concretamente no Huambo e Benguela, por exemplo, existem operações organizadas, mas muitas cidades simplesmente não possuem transporte público organizado. Os principais desafios que enfrentamos hoje no que diz respeito ao transporte público em Angola estão ligados a infraestruturas, operação e gestão, financiamento, conforto e segurança e condições de trabalho dos motoristas. Não é difícil notar as paragens sem abrigo, sem sinalização adequada, sem iluminação, falta de corredores exclusivos para os autocarros, o que faz com que os autocarros fiquem presos no mesmo engarrafamento que os carros particulares.
Se eu pegar um comboio até uma estação, asseguro-vos que não há autocarro à espera. E nem posso usar o mesmo bilhete para continuar a viagem. Isso significa que não existe integração entre os modos de transporte. Só para não falar da frota insuficiente e da pouca manutenção preventiva. Como as tarifas são baixas, muitas vezes não cobrem os custos, e isso faz com que o sistema dependa inteiramente dos subsídios governamentais. A lotação excessiva nos autocarros, acidentes envolvendo candongueiros, veículos sem ar-condicionados ou com bancos danificados comprometem a segurança e o conforto do transporte público em Angola. E por fim, as condições de trabalho dos motoristas. As longas viagens, o pouco treinamento e a pressão para lotar rapidamente o veículo dão cabo dos motoristas. Vocês não concordam comigo que um transporte público ineficiente gera perda de produtividade? Porque pessoas chegam atrasadas aos seus compromissos, os estudantes atrasam ou mesmo perdem aulas, reuniões importantes são adiadas e muitas outras coisas. Imagina só a situação do meu amigo João, que vive numa lueca. Ele acorda às 4h30, leva horas para chegar a uma fila de autocarro e pegar um autocarro. E mesmo assim, ainda chega atrasado no serviço. E a semelhança do meu amigo João, muita gente passa por isso e é muito complicada esta situação. Muito complicado. Mas já sabes, aqui não apresentamos simplesmente os problemas, mas também apresentamos as soluções. E apesar dos desafios, as oportunidades estão aqui. Nós podemos renovar a frota com autocarros elétricos ou híbridos. Podemos também incentivar a montagem de veículos aqui no país. Outra solução é usar um único bilhete na mesma viagem, ou seja, com um único bilhete pegar um autocarro, comboio e ferry na mesma viagem. Será mais-valia para nós. Precisamos de infraestruturas dedicadas, como corredores exclusivos, terminais intermodais, paragens cobertas e iluminadas. E as parcerias público-privadas também podem ajudar nesse sentido, onde empresas privadas vão operar em linhas com qualidade e em troca recebem algumas concessões. E nós temos bons exemplos aqui em África para seguir. Por exemplo, o BRT do Dar es Salaam reduziu o tempo de viagem em 50%. O Kigali implementou uma tarifa integrada e um aplicativo para localizar os autocarros em tempo real. Se eles conseguiram, nós também podemos conseguir. O transporte público não é só sobre mover pessoas, é sobre mover sonhos, oportunidades do próprio país. Angola tem desafios? Tem. Mas também tem potencial. E se investirmos na direção certa, podemos ter um sistema eficiente, acessível e moderno. E se você gostou desse vídeo, não deixa de pôr o teu like, comentar, compartilhar e subscrever-se ao canal para crescermos juntos. Escreve aqui nos comentários qual seria a tua primeira medida para melhorar o transporte público em Angola. Espero por vocês no próximo vídeo. Não esqueça, no próximo vídeo traremos soluções ainda mais práticas. Até lá, vamos juntos mover Angola e o mundo. Até a engenharia que move o mundo.